Durante a audiência pública na Comissão de Segurança Pública do Senado, que ouvia o jornalista português Sérgio Tavares sobre a sua detenção ilegal pela Polícia Federal quando veio ao Brasil para cobrir a mega manifestação com Bolsonaro em São Paulo, o senador Flávio Bolsonaro lembrou que a perseguição a opositores de Lula não iniciou agora e já se estende há vários anos. Flávio Bolsonaro afirmou: esse momento histórico por que o Brasil passa é uma defesa da instituição Supremo Tribunal Federal, que a todo momento é puxado para dentro de um problema, de um buraco negro, por causa da postura de um ministro, uma pessoa promovendo essa destruição da democracia aqui no Brasil e falsamente, com fake news, dizendo que está defendendo a democracia. O senador apontou que o povo é capaz de perceber quando alguém é vítima de uma perseguição. Ele afirmou: os 81 senadores sabem que existem fundamentos e razões para fazer impeachment de ministros do Supremo. Interrompido por um súbito funcionamento do som, Flávio Bolsonaro prosseguiu: todos sabem que existem fundamentos e motivos para fazer impeachment de ministros do Supremo. Enquanto o Supremo não se autocontrolar, essa instabilidade política no Brasil não vai acabar. O senador afirmou: é inevitável que haja impeachment de ministro. O próprio ministro Alexandre de Moraes está trazendo esse tema para a mesa de bar da população brasileira. Ele questionou se será necessário que o tema principal da próxima eleição seja o impeachment de ministros, para que eles se mobilizem. Flávio Bolsonaro questionou: vai precisar chegar nesse ponto para que eles se autocontrolem? O senador Flávio Bolsonaro mostrou exemplos das atrocidades do aparelhamento da Polícia Federal e prosseguiu: o que o Twitter Files revelou é só a comprovação do que a gente já sabia, mas agora comprova, porque está mais do que provado que o Alexandre de Moraes, já durante a campanha, enquanto presidente do TSE, contratou pessoas para monitorarem pessoas, para provocarem o ministro Alexandre de Moraes, para sozinho tomar medidas de censura, de perseguição, de bloqueio de contas, de suspensão de financiamento de pessoas que ganhavam o pão por intermédio da rede social. Isso não tem amparo em lugar nenhum, em nenhuma Constituição que esse Brasil já teve. Nem no regime militar aconteciam atrocidades como essas. O senador comparou o grau dos abusos cometidos pelo ministro com a história, mostrando que não há precedentes. Ele lembrou que o ministro ignora o Ministério Público, escolhe os policiais que vão fazer a investigação e escolhe quem vai ser investigado, enquanto se coloca como vítima de supostos crimes. Ele disse: toma decisões sozinho e fica por isso mesmo. Flávio Bolsonaro apontou: hoje nós podemos garantir que não há equilíbrio e harmonia entre os poderes, e não tem narrativa que tentem emplacar na grande mídia que convença o povo do contrário. E quando não convencem, qual é a alternativa deles? Vamos censurar, para eles voltarem a ter o monopólio da informação para poder manipular o povo. O senador explicou os esforços para incluir no ordenamento jurídico a censura oficializada. Como não conseguem manipular mais ninguém, querem manipular o instrumento. Flávio Bolsonaro comentou: está completamente deturpada a democracia no Brasil. O senador disse: quem dera muitos jornalistas se inspirassem no jornalista Sérgio Tavares aqui no Brasil, porque constrói narrativas contra quem não gostam. Flávio Bolsonaro afirmou: eu não tenho mais a menor dúvida de que Alexandre de Moraes interferiu nas eleições de 2022. Interferiu pessoalmente, diretamente. O senador perguntou: onde é que isso vai parar? Se ele quer ser presidente do Brasil, renuncie ao cargo, se candidate. Faz um teste das urnas, Alexandre, para ver qual seria sua votação. E nas suas propostas de um possível governo seu, seja verdadeiro. Fale lá que vai censurar, perseguir opositor político. O senador desabafou: isso tem que acabar.
Isso só vai acabar quando o Supremo se autocontrolar, botar um fim nesses inquéritos absurdos, inconstitucionais e ilegais que o próprio Supremo Tribunal Federal deu suporte ao ministro Alexandre de Moraes ao longo do tempo. Tá na hora de parar. Tá na hora de parar pelo bem do Brasil. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI
seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Com a palavra, o senador Flávio Bolsonaro. Bom dia a todos. Parabéns, presidente senador Petecão, pela audiência pública. Dar as boas-vindas mais uma vez ao senhor Sérgio Tavares, que estivemos lado a lado no dia de ontem em mais um ato em defesa da democracia, em defesa da liberdade lá em Copacabana, em que mais uma vez o senhor testemunhou como a população brasileira está preocupada com o que está acontecendo com o nosso país. E tem uma música aqui, Sérgio Tavares, no Brasil, que diz o seguinte: paz sem voz não é paz, é medo. E ontem, domingo, em Copacabana, mais uma vez, brasileiros mostrando que não tem medo. Não tem medo porque tem a consciência de que algo precisa ser feito antes que seja tarde demais. E essa perseguição que está acontecendo com as pessoas que pensam diferente do atual governo não é de agora. Se nós puxarmos um histórico, senhor Sérgio, desde 2020, pelo menos, já há uma articulação de alguns poucos no establishment brasileiro para boicotar o governo Bolsonaro, para promover perseguições, invadir as atribuições do Poder Executivo por intermédio de decisões judiciais unilaterais, completamente arbitrárias, fora da Constituição. E lembrando que hoje, 22 de abril, é um dia após o dia de Tiradentes. Tiradentes, que é um feriado nacional aqui no Brasil também, que é o símbolo da liberdade. E esse momento histórico que o Brasil passa, é sempre bom fazer a ressalva, senador Girão, que eu tenho certeza que eu posso falar por muitos senadores, é uma defesa da instituição Supremo Tribunal Federal, que a todo momento é puxado para dentro de um problema, de um buraco negro, por causa da postura de um ministro. Uma pessoa promovendo essa destruição da democracia aqui no Brasil e falsamente com fake news dizendo que está defendendo a democracia. Defendendo de quem? De quê? Em 4 anos de governo Bolsonaro, quando a democracia esteve ameaçada? Nunca.
Não tem um ato do presidente Bolsonaro de ameaça à democracia. Em praticamente todas as vezes, senhor Sérgio, ele se posicionava publicamente para se defender de alguma acusação, para se manifestar de alguma perseguição, de alguma injustiça que ele se sentia e precisava externar ao povo brasileiro. E não à toa, mesmo após 1 ano e meio, praticamente o término do seu governo, a sua aceitação continua muito grande. O povo brasileiro continua sensibilizado com ele, porque percebe, e acontece no Brasil como eu acredito que aconteça em Portugal. Quando alguém é vítima de uma perseguição implacável, injusta, o povo se solidariza com essa pessoa, com essa vítima. E é o que está acontecendo com Jair Bolsonaro. E nós aqui no Senado, eu quero reafirmar isso aqui, que já falei numa outra oportunidade, mas faço questão de repetir. Senhor Sérgio, os 81 senadores sabem que existem fundamentos e razões para fazer impeachment de ministro do Supremo. Todos sabem. Quem tomou a decisão de retê-lo para essa? Todos sabem que existem fundamentos e motivos para fazer impeachment de ministro do Supremo. E enquanto o próprio Supremo não se autocontrolar, essa instabilidade política no Brasil não vai acabar. E num futuro muito próximo, caso isso não aconteça, é inevitável que haja impeachment de ministro. O próprio Alexandre de Moraes está trazendo esse tema para a mesa de bar da população brasileira. Lá em 2026, senador Petecão, quando nós estivermos em campanha presidencial, o assunto vai acabar deixando de ser insegurança, problema em hospitais, problema em transporte público, para ser impeachment de ministro do Supremo. Vai precisar chegar nesse ponto para que eles próprios se autocontrolem, façam uma autorreflexão com humildade. Eu fico pensando assim, será que eles não têm um amigo, um parente, alguém próximo para chegar e dar um toque, ó, já deu, foi longe demais. E o seu caso aqui, quando estava fazendo a imigração de Portugal para o Brasil, é mais um exemplo das atrocidades e como uma parte da Polícia Federal ficou aparelhada. Trabalha para atender à vontade de um ministro do Supremo. E o que esse Twitter Files nos revelou é só comprovação do que a gente já sabia. Mas agora comprova, senador Petecão. Porque está mais do que provado que o Alexandre de Moraes, já durante a campanha, enquanto presidente do TSE, ele contratou pessoas para monitorarem qualquer palavra em rede social para que provocasse o ministro Alexandre de Moraes para sozinho tomar as medidas de censura, de perseguição, de bloqueio de contas, de suspensão de financiamento às pessoas que ganhavam o pão por intermédio da rede social, do Twitter, do YouTube, do Instagram, seja lá o que for. Isso não tem amparo em lugar nenhum, em nenhuma Constituição que esse Brasil já teve. Nem no regime militar, senador Mourão, acontecia atrocidades como essas. Só para o senhor ter uma ideia, a Rede Globo de televisão foi fundada em 1964, em pleno regime militar. Óbvio que havia um contexto de Guerra Fria no mundo, o Brasil tinha se alinhado a um lado e medidas foram tomadas com base naquela realidade daquele momento. Só que hoje, em tese, em situação de normalidade, muito pior acontece. Um ministro ignora o Ministério Público, toma decisões sem ouvir aquele que é o titular da ação penal no Brasil. O ministro escolhe quem são os policiais federais que vão investigar alguém, escolhe quem vai ser investigado. E muitas vezes, em tese, quando o próprio ministro é uma suposta vítima dessas agressões. E toma a decisão sozinho. E fica por isso mesmo. Hoje, nós podemos garantir que não há equilíbrio e harmonia entre os poderes. Não há. Negar isso é negar o óbvio. E não tem narrativa que tentem emplacar na grande mídia que convença o povo do contrário. E como não convence, qual a alternativa deles? Vamos censurar. Vamos regulamentar as redes sociais para eles voltarem a ter o quê? O monopólio da informação, para tentar manipular o povo. Só que isso é impossível. Hoje em dia isso é impossível. Porque o brasileiro é feliz com rede social, é feliz com internet. Foi por intermédio da internet que surgiu o presidente Bolsonaro contra a vontade do poder constituído aqui na cúpula em Brasília. Então,
como eles não conseguem convencer mais ninguém, não conseguem manipular mais ninguém, querem manipular o instrumento. Quando hoje na própria legislação já existem todos os mecanismos possíveis para se evitar uma injúria, uma calúnia na internet. Está na pauta de amanhã, senadores. Quem é da Comissão de Constituição e Justiça, a gente tem que debater isso. Um projeto do senador Renan Calheiros, querendo criar o tipo penal de violência política. E o que é violência política? Depende de quem vai julgar. Depende de quem o julgador vai escolher para investigar essa pessoa. Está completamente deturpada a democracia no Brasil. E eu fico muito honrado e grato ao senhor Sérgio, porque um cidadão português que vem aqui, conhece a realidade brasileira, tem a coragem de denunciar como o senhor está denunciando, tem um patriotismo maior do que muita gente que nasceu aqui nessa terra maravilhosa. Infelizmente. E nós temos que, eu pelo menos, me espelho muito no presidente Bolsonaro, pela coragem dele, pela forma como ele coloca a sua própria vida em risco para defender aquilo que ele acredita, que é o que o senhor faz, seu Sérgio. Coloca a sua própria vida, a sua própria liberdade em risco para defender aquilo que você acredita, que o senhor acredita. Quem dera muitos jornalistas se inspirassem no jornalista Sérgio Tavares aqui no Brasil. Porque o tempo inteiro constrói narrativas contra alguém que eles não gostam. Pode não gostar do Bolsonaro, do Girão, do Flávio, de todo mundo. Mas voltem a fazer jornalismo. Voltem a ser imparciais. Publiquem os fatos, não as narrativas. Não as opiniões têm um espaço reservado no jornal para que elas sejam dadas. Agora, manipular a informação. Tem diversas formas de você, como jornalista, sabe, de você contar o mesmo fato. Eu posso falar aqui que o Vasco foi campeão brasileiro em cima do Flamengo com um golaço de bicicleta aos 46 do segundo tempo. Como eu posso falar, né, crise na Gávea porque o goleiro do Flamengo tomou um frango do atacante do Vasco aos 46 do segundo tempo. É o mesmo fato contado de forma diferente. Uma valorizando o Vasco, outra valorizando o Flamengo, desvalorizando o Flamengo. E a população, não adianta, já aprendeu. Eu acho que o presidente Bolsonaro deixou vários legados. Um deles foi esse, de despertar o senso crítico na população. A própria população, o próprio internauta é quem faz o controle de qualidade de uma reportagem. Ele próprio é que dá o selo se é fake news ou se não é, de uma matéria do jornal tradicional hoje. Porque com um clique, com um enter no Google, ele consegue ter acesso a várias fontes de informação e formar o seu juízo de valor. E é assim que tem que ser. Não querendo impor uma censura, calar quem pensa diferente. E eu ia fazer a pergunta para o senhor já respondeu, mas se o senhor quiser discorrer um pouco mais sobre o assunto, em função de tudo que nós vimos aqui, eu não tenho mais a menor dúvida de que o Alexandre de Moraes interferiu nas eleições de 2022. Interferiu pessoalmente, diretamente. Em função de várias evidências, desde antes da eleição, durante as eleições, após as eleições, até o dia de hoje. Onde é que isso vai parar? Se ele quer ser presidente do Brasil, renuncia ao cargo, se candidata, faz um teste nas urnas, Alexandre, para ver qual seria a sua votação. Sua plataforma de acabar a internet, devia logo anunciar isso. E no seu plano nas suas propostas de um possível governo seu, seja verdadeiro. Fale lá que você vai censurar a rede social, que vai perseguir o opositor político, é o que está acontecendo. Ninguém aguenta mais. Então, assim como o senhor desabafou aqui, Sérgio, aqui é um desabafo também. Um desabafo em homenagem ao Supremo Tribunal Federal. Em homenagem à nossa Constituição. A harmonia entre os poderes. Isso tem que acabar. Isso só vai acabar quando o Supremo se autocontrolar, botar um fim nesses inquéritos absurdos, inconstitucionais e ilegais, que o próprio Supremo deu suporte para que o Alexandre de Moraes fizesse ao longo do tempo. Está na hora de parar. Está na hora de parar pelo bem do nosso Brasil. Então, fica aqui apenas essa sugestão para que o senhor discorra mais sobre se o senhor acredita que houve interferência nas eleições em 2022.